Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa César Augusto Conectando Histórias. Como sempre a gente fala, o nosso programa tem por objetivo conectar histórias, porque a gente acredita que a vida é cíclica, os ciclos se repetem e as histórias também se repetem. Hoje nós vamos conhecer a história de um camarada, que história fantástica, com muitas adversidades, com muitas superações, uma história de muita fé, e de muitas perdas, de muitas quedas também, que chegou ao fundo do poço, mas que ele usou todas essas adversidades para a sua soerguer. Ele soergueu-se com essas adversidades. Porque eu costumo dizer que quando a adversidade não mata a gente aprende, se fortalece, se supera. Vamos conhecer agora Felipe, da Semave. E aí, com isso, eu quero saber de Felipe. E aí, Felipe, quem é você? Onde nasceu? Como foi sua infância? De quem você é filho? Fique à vontade para você se apresentar. Vamos lá. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Agradeço demais a oportunidade desde já e um espaço muito bacana para a gente, de um certo modo, botar para fora um pouco da gente e as pessoas acabam conhecendo e isso é um trabalho muito bacana. Mas eu sou filho de seu Luciano e dona Edlenise, eu sou potiguar, eu tive infância, cresci pé descalço na rua jogando bola, eu sou da geração de 80 e temos fases incomuns assim. Mas estudei no Colégio das Neves durante 10 anos, e me familiarizei muito cedo com ferramentas. Então eu tinha uma bicicleta, meu pai me deu uma bicicleta e eu já desmontava, ia para a praia, ia para a areia, andava de bicicleta e meu pai tinha um conjunto de ferramentas e eu já desmontava a bicicleta todinha. Não, eu vou lavar e lubrificar. Então lavar e lubrificar para mim, eu desmontava ela inteira, deixava o quadro, limpava todas as peças, montava tudo de novo, fazia num dia, ficava feliz, era essa a minha calmaria. Então, isso levou comigo. Depois eu comecei a mexer com carro, enfim, isso em época de escola ainda. Mexer com carro, uma troca do óleo, uma coisa mais simples, uma lubrificação. 14 anos. Já lavava carro de pai, acho que quem menino dessa época que gostava de carro já lavava carro de pai. Eu cresci vendo amigos também assim, hoje a gente se conecta, eu também lavava o carro do meu pai, eu gostava de fazer isso, e vida que segue. Mas veio o vestibular e essa familiaridade com o carro todinho, o que é que eu fiz? Vou fazer engenharia mecânica, eu já tenho jeito com ferramenta, eu gosto. Ser um engenheiro mecânico, posso ir para uma concessionária, posso gerir uma oficina, enfim. Não, vamos fazer engenharia mecânica, o FRN, primeira opção, tá bom, vamos lá. E fui, a contragosto dos pais, engenharia mecânica. Não, eu vou, engenharia mecânica, vou. Não passei, fiquei na suplência. Na 7ª suplência, coincidentemente, nos 2 anos, não saiu ninguém. Eu disse, bem, tenho que fazer alguma coisa. E meu pai sempre me orientou, não vamos perder esses 2 anos, não. Na época, já tinha a Universidade Potiguar, ela já existia. E meu pai disse o seguinte, não vamos perder os 2 anos, não. Agora vamos fazer um acordo. Você vai para a Universidade Potiguar, você vai fazer o curso de Engenharia Civil, que é o que mais se aproxima, e dentro de Engenharia Civil você pode fazer outras afinidades com engenharia, mas a Engenharia Civil se torna um pouco mais básica para outras, lógico. É um pouco diferente de elétrica, mas você entra na Engenharia Civil, você faz uma adaptação, uma pós-graduação para elétrica, e você tem aí um viés, eletromecânica, enfim, que seja. Aí eu disse, eu vou encarar. Agora, eu só vou se você arrumar um estágio logo cedo, porque a sua meta é se formar trabalhando. Porque aí você se autopaga o curso e minha despesa com você que foi até a escola diminui. E vamos ser autossuficientes. E eu levei aquilo para mim, disse, vixe, acabou a brincadeira, né? E todo mundo, 18 anos, 18, 17 anos, vamos para frente. Tá certo, e assim ficou. Comecei a fazer Vamos fazer um parênteses aqui. Seu pai chegou e disse,
O investimento eu já fiz. O investimento da Já sua educação fiz. eu já fiz. A partir de agora, Você trabalha, procura um estágio para poder pagar a sua sua faculdade. faculdade. Assim Lembra foi qual aos foi 18 anos. Lembra qual foi o seu sentimento naquele instante? O peso da responsabilidade chegou. O ombro começou a ficar mais pesado. Nessa primeira noite eu já não dormi. Fiz, eita, como é que vai ser agora? Porque aí a gente se vê numa faculdade. Na condição E vê no de pai estágio. que você é hoje, que lição seu pai lhe passou naquele instante? Vou resumir numa palavra, gratidão. Porque é o ensinamento que eu tenho aos meus filhos hoje. Eu sou esposo de uma dentista, Ângela Medeiros. Eu tenho 3 filhos. Um com 5, um com 7 e um com 10. Então, esse nível de aprendizado, essa maturidade muito cedo, eu coloco no que tem 4, 5 anos. Aprender o peso da responsabilidade, quanto mais cedo, mais maduro você vai ser, com a orientação de pai junto, pai e mãe junto ali o tempo todo. Então, eu tenho isso como resposta, que não era à toa. Agradeço. Eu tenho uma irmã, a irmã tem seus 45 anos, minha irmã 5 anos mais velha que eu. Minha irmã é completamente diferente do meu perfil. Mas a empresa que eles gerem, né? Meu pai tem uma sociedade com minha irmã, com uma empresa de administração de condomínio. Ela já está lá desde de recém-formada, mas o nível de gerência dela, ou a maturidade para ela receber a empresa, foi completamente diferente de mim. Até porque quando esse peso da responsabilidade de fazer uma graduação paga pelo seu estágio, e os pais estão ali para complementar a diferença, mas você não vai gastar, eu não vou bancar sua faculdade à toa, não. Você vai dar valor à sua responsabilidade. Então, é o dinheiro do ônibus, dinheiro da alimentação, eu não vou arcar mais. Você reserve, você se organize, agora você tem. Felipe, a gente não pode perder a oportunidade aqui, porque esse programa tem objetivo exatamente de conectar histórias e momentos vividos por você. Eu posso ter vivido algo parecido, um momento vivido por mim, quem está nos assistindo também pode ter vivido ou até está vivendo. Sim. E acontece que eu penso que tudo é para se perpetuar. A sociedade é para se perpetuar, os negócios é para se perpetuar, tudo que se nasce é para se perpetuar. E aí, com isso, não se trata de certo ou errado. Se trata de escolhas e consequências, o resultado que acontece. Eu fui criado por meus pais, batiam em mim, batiam nos meus irmãos. Você se pergunta, ei, você acha isso certo ou você acha isso errado? Repito mais uma vez, não se trata de certo nem de errado, mas acontece que nós somos 9 irmãos, nenhum deu para ruim, todos nós... A escolha foi boa. A escolha foi boa, né? Então, a escolha foi boa. Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito porque gerações vão se passando e aquela geração mais nova eu não vou fazer com o meu filho aquilo que meus pais fizeram comigo. Mas acontece que foi aquilo que meus pais fizeram comigo que me tornou forte. E aí, com isso, eu termino me tornando um pai fraco. É muito importante que a gente esteja atento a isso, porque pessoas fortes tornam os tempos fáceis. Tempos fáceis tornam pessoas fracas. Pessoas fracas tornam os tempos difíceis. E tempos difíceis formam pessoas fortes. Então, assim, que de repente você que é pai aí, repito mais uma vez, não se trata de você analisar o que está certo ou errado, mas filho você quer deixar para o mundo? Que homem ou mulher você quer deixar para o mundo? Eu tenho uma frase comigo, César, eu carreguei... Quando eu entrei nas Forças Armadas, mais tarde a gente conversa, a gente toca nesse assunto, mas eu levei um choque quando eu entrei, porque assim, a responsabilidade chegou onde você se vê sozinho. Então, a maturidade ela chega, eita, aí você se vê só. Assuma a sua responsabilidade.
Você como pai, filhos fortes. Todo pai quer seus filhos fortes. Filhos fortes na intenção de quê? Enfrente o mundo. E quanto mais cedo você tiver um ensinamento desse, melhor. A frase que eu guardo para mim é: a vida é feita de escolhas. Lá na frente você vai colher a sua escolha. Isso. Então, se você plantou o bem, você vai colher o bem. Não tem para onde. Se você plantou errado, não tem para onde. Você vai colher, de algum modo, você vai colher errado. Então, é isso que eu levei sempre para mim. A vida é feita de escolhas. O que é certo, o que é errado, ele está ali. Mas para você vai interpretar que a vida é feita de escolhas. Isso. Não, se você tender sempre para o caminho certo, você pode errar, você pode cair, a tristeza vai chegar, todos os desafios vão chegar para você. A felicidade não está aí que você procura. Mas você está escolhendo, a vida é feita de escolhas. Você está escolhendo o certo, ela vai chegar. Já dizia Ayrton Senna, o pouco que você fizer, faça certo, faça com gosto, faça por amor, faça bem feito. Um dia você chega lá. E você está ali amadurecendo, você está em formação, você não sabe o que é nada, porque um adolescente hoje só quer... A gente quer vadiar, a gente quer ir pra rua, a gente quer sair, beber com os amigos, farra, é ótimo. Mas a vida é feita de escolhas. Eu não vou pagar a sua faculdade. Lembra como se fosse hoje o pai dizendo, Então, eu não vou pagar a sua faculdade. E aí você foi buscar o Você estágio. vai atrás de um estágio para se bancar. Eu não vou bancar, não. Bora. Amanhã, o que é que eu posso lhe dar? Eu vou lhe dar uma pastinha, eu vou imprimir seu currículo, eu lhe ajudo a imprimir seu currículo. Você está numa graduação, começou, beleza, pronto. Começou, o tempo foi aberto. Vai lá andar, pega o ônibus, está aqui o dinheiro do ônibus. Era ticket na época. E eu pensava, vou estagiar onde? Não sei, procure. Final do mês, a faculdade chega. Você tem aí 20 dias, 30 dias. Primeiro mês precisar, eu estou aqui. Sabendo, eu já digerindo, não é para a vida toda. Eu disse, tá bom, vamos lá. E saí, literalmente, pasta vermelha de papelão, lembro como se fosse hoje. Vou pegar um ônibus, 40, cidade Nova Mãe Luísa, vou para Ribeira. Vou para Ribeira porque tem as secretarias, construtoras perto de mim. E comecei a construtora com os amigos, dentro da faculdade, conhecendo outros períodos. Pô, construtora tal, aquelas semanas de engenharia, aquelas coisas, eu comecei a ver. Isso com 17 anos, que eu entrei na UNP com 17 anos e chegou e eu preciso me mover, vou atirar. Então, anotava o nome das construtoras, procurava o telefone, eu vou nessa construtora. Oi, meu nome é Felipe, eu gostaria de entregar meu currículo para estágio, vocês aceitam um estagiário? Ah, sim, aceitamos, tá. E assim, seu César, eu comecei na raça, a pé, de ônibus, rodando. Eu precisava trabalhar, não importa, eu precisava de uma oportunidade para poder entrar e tentar conquistar, e conhecer pessoas, e amadurecer. Enfim. Muito bem. E aí, conseguiu esse estágio? Aí, dentro da universidade, nessa correria, eu muito novo, na UNP tinha um perfil de pessoas bem mais velhas, com idade, inclusive, para ser pai. Na sua sala? Na minha sala. Então, era assim, 65 anos para 17. 60 anos para 17. 60 anos, já tinha uma graduação, já trabalhava, já estava no mercado profissional. E eu com 17, junto com alguns, mais uns 10, recém-chegado numa escola, novo demais, preciso trabalhar. E a gente vai conversando e um amigo, por que você não tenta nas secretarias? Secretaria de Meio Ambiente recebe estagiário, é uma movimentação muito grande e recebe muito estagiário. Tem a Secretaria de Trânsito, que é a STTU, tem a Censul, de Serviços Urbanos, tem a CEMOV, de Obras Viárias. A Secretaria de Infraestrutura disse, eu vou. Me deu... Onde é que elas são? Não, aí... Papel de novo, celular não era, era papel, eu vou bater lá. Pegava o ônibus e ia, em tudinho. Seu César, não deu uma semana. Não deu uma semana, ligaram para mim. É o senhor que é Felipe Moraes. Sou eu. Olha, o senhor deixou um currículo aqui na semana passada e a gente tem interesse, que a gente está buscando estagiário, você está cursando engenharia,
Você tem interesse de vir para a secretaria? Eu disse, moça, bom dia, qual secretaria? A Secretaria de Trânsito, meu nome é Júlia, nunca esqueci. Eu disse, tá, pode vir aqui amanhã? Posso. E todo dia, no jantar, meu pai perguntava. E aí já conseguiu? E aí, conseguiu alguma coisa? Foi para onde hoje? Qual foi as empresas que bateu na porta? Todo santo dia. Passei 15 dias escutando isso. Tá bom. Eu vou fazer isso com meus filhos, com toda certeza, porque eu sei o peso da responsabilidade que foi. Legal. Aí eu cheguei na STTU, já tinha passado por todas, cheguei na STTU e vocês me ligaram, a entrevista do estágio, recursos humanos, eu vou lá. Ah, você aceita, a gente conversou. No resumo da história, tá bom, você vai estagiar no departamento de engenharia, fica aqui, aqui são as pessoas, na época era Walter Pedro, Alexina era secretário, e pode começar. Quando? Agora, se quiser. Você veio agora? Eu disse, não, eu vim para... Não, mas pode ficar aí, se inteirar, se intere das coisas. Tá bom. Seu César, o resumo da história, numa entrevista de estágio, eu vi diversas oportunidades. A empresa que eu abri hoje, o berço dela, eu comecei estagiando numa secretaria. Ah, mas você só trabalhou com trânsito? Eu não mencionei, mas eu consegui um estágio numa construtora. Isso antes da STTU? Antes da STTU, eu consegui um estágio numa construtora. Era na esquina da minha casa. Eu só consegui ficar nela 5 dias. Porque eu cheguei na construtora com os amigos de colégio que já estavam estagiando. Quando eu bati na porta, não, tá bom, vem aqui amanhã, eu resolvi tudo na obra mesmo. Sendo que na obra mesmo é o engenheiro que você está conversando, né, a autoridade da obra, digamos assim, o engenheiro presente, mas você resolve com recursos humanos da sede da construtora. 17, 18 anos eu lá sabia. Tá bom, vamos para frente. Não, pode vir, vem aqui amanhã, você já começa, tá aqui a documentação, já traga a cópia, tá bom, aqui você começa. E eu olhei assim, eu estava achando estranho. Tá bom, fiquei. Fiquei do lado de um mestre de obra, de um ajudante. O engenheiro só me viu a primeira vez. E eu achando aquele estranho, eu só consegui ficar 5 dias. Porque, coincidentemente, o engenheiro deu meu telefone para os recursos humanos. E a menina ligou para mim, olha, você não pode estar na obra. Eu disse, eu já estou há 5 dias, você não pode estar na obra porque você tem que vir aqui para a gente assinar o contrato e você poder começar. Ah, é? Não, então faça o seguinte, então, já fez o contrato? Eu disse, não faça não. Pode deixar, vamos embora. Foi uma semana, da segunda à sexta. E eu achava aquilo estranho. Não se encaixou. Não me encaixei de jeito algum. Aí na semana seguinte veio... A da STTU. A da STTU. Então a STTU foi eu saí dessa construtora na esquina de casa numa sexta. Numa terça-feira, a STTU tinha me ligado. Muito bem. Porque encerrou, eu tinha ido na STTU na sexta, uma semana antes. Então, deu uma semana de delay, né? Atemporal. Me diga uma coisa. O que você ganhava na STTU, dava para pagar a faculdade? Era 50%. É 50%. Na época era 50%. Muito bem. E aí, então, os outros 50%? Era assim, o estágio era 230, a faculdade era 540. E o restante? Aí era painho, assim, tá estagiando, você tá estagiando um expediente. O outro expediente, você vai para a empresa. Porque eu estudava à noite. A empresa dele já era a que é hoje? A empresa dele já era a que é hoje. Painho já tinha a empresa de administração de condomínio já naquela época. Certo. Então, aí você foi trabalhar ele não me permitia que eu ficasse um turno em casa. Que hoje eu acho estranho os meus filhos. Você tá cansado de quê? Não, você passou a tarde em casa, vai estar cansado comigo? Não, tá não. Então, meu pai, assim, tá estagiando de manhã, pronto, então você vai para a STTU de manhã, volta para casa, o almoço por lá, de tarde você vai estar na empresa, que você vai me ajudar. Muito bem. Então, até chegar na CEMAV, o que foi acontecendo com você? Até chegar na CEMAV, eu terminei a graduação trabalhando. Mas o estágio é duradouro, ele tem um prazo. Passei 2 anos. Terminou 2 anos de estágio, meu Deus, eu vou para onde? Aí eu já conhecia a secretaria inteira, como ela funcionava, já estava
não no mesmo nível de um secretário, mas assim, eu já tinha abertura para dialogar questionamentos, porque eu fui tomando gosto pelo trânsito de Natal, pelas alterações viárias, por projetos viários, eu comecei a gostar. E eu me vi uma pessoa ímpar, seu César, porque de 5 turmas de engenharia, de primeiro ano ao 5º ano de graduação, ninguém trabalhava com trânsito. Ninguém fazia projeto viário. Nem os professores de estrada, não. Eu faço projeto de estrada. E quem é que faz a sinalização? Não, a sinalização é uma pessoa de fora. Eu escutei isso a vida inteira, seu César. Então, tem um mercado. Aí eu fiquei assim, poxa, tá, alguma empresa faz aqui. Vida que segue, vamos para frente. Terminou o estágio de 2 anos, município de Macaíba. Coincidentemente, meu pai conhecia um amigo que teve uma cigarreira junto com ele. E hoje, esse amigo dele na cigarreira estava trabalhando no gabinete da prefeitura de Macaíba. Na época, a prefeitura de Macaíba estava municipalizando o trânsito. Ele estava com viagem marcada. Eu disse, pai, eu estou procurando, você vai atrás, e agora? Vai atrás de quê? Eu disse, não, eu vou num município, ver um contrato, ver um cargo, eu vou atrás. Eu não conheço ninguém, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fui atrás de um estágio. Está aqui meu currículo, meu nome é Felipe Moraes e eu vou saber quem são as pessoas, pelo menos da região metropolitana. Então eu tinha São Gonçalo, eu tinha Goianinha, eu tinha Parnamirim, eu tinha Ceará Mirim, João Câmara, por quê? Semana Nacional de Trânsito, Fórum dos Secretários de Trânsito, Fórum dos Municípios. Eu, estagiário, eu quero ir. Eu quero conhecer. A Alexina me deu a oportunidade de eu ir com a senhora. Walter, tem alguém da secretaria? Vai, eu posso ir? Não, não tem vaga para você. Você é estagiário. Tá, eu vou de ônibus, eu vou de táxi, o que for. Me deu a oportunidade para eu ir. E assim, seu César, eu fui conhecendo pessoas. Então, quando o assunto chegou para Macaíba, chegou assim, eu estou municipalizando o trânsito porque eu quero municipalizar o trânsito. É uma normativa do Denatran, na época, eu estou falando dos anos daí de 2008, quero municipalizar o trânsito. E na conversa com o pai, eu disse, olha, ele está saindo da STTU agora, pode lhe dar o suporte para montar a Secretaria de Trânsito de Macaíba. Eu quero. Felipe, você quer oportunidade? Eu disse, eu quero. Eu passei de ser um estagiário para um cargo comissionado, um setor mais voltado para a engenharia, mas eu estava na função de quê? De pegar os conhecimentos adquiridos na secretaria, o apoio que eu ainda tinha de Alexina com Walter Pedro na época, foram praticamente meus mentores raiz de ensinar. Felipe, a secretaria funciona assim, o manual de sinalização está aqui. Alexina era a secretária. Né? Alexina era secretária na época. E eu disse, não, eu quero o desafio. Vou começar a montar uma secretaria do zero. Escopo, organograma, vamos montar. Seu César, nessa brincadeira foram 5 anos e durmo feliz, durmo tranquilo, missão dada, missão cumprida. Eu montei a Secretaria de Trânsito de Macaíba, eu municipalizei o trânsito de Macaíba. Legal. E assim, para montar uma secretaria, a engrenagem tem que estar rodando. Então, o agente é concursado com farda, com viatura, com talonário ou talonário eletrônico hoje. O banco com convênio com a prefeitura e a secretaria com conta, com corpo de engenharia, com corpo jurídico, e recepção e ofício. Ah, bacana, pronto. Então, quando eu saí porque mudou a gestão que eu estava perdeu uma campanha e acabou que eu saí, enfim. E ela ficou lá funcionando. Eu disse, então eu saí, o novo prefeito pode procurar outro engenheiro. Se não tiver outro engenheiro, eu estou aqui, mas a missão foi dada, tá ok. Mas tá bom. Coincidentemente, no último semestre, uma pessoa de Açu, eu não sei se foi o vice-prefeito ou o prefeito, se encontrou com a Alexina no Fórum dos Secretários. E estava perguntando a Alexina alguma pessoa para ajudar e dar suporte a montar a Secretaria de Trânsito, lá em Açu. A Alexina, não, tem um rapaz, ele saiu daqui, ele foi trabalhar em Macaíba e ele já ligou para cá querendo voltar, eu não tenho nenhuma opção, mas pode ser a sua. Fale com ele. O telefone tocou. Isso foi em 20 dias. 31 de dezembro, 20 de janeiro, 21 eu recebi a ligação. Então eu passei 20 dias em casa. Vou para onde? Mas chegou. A Walter liga para mim.
Felipe, a Sul. Municipalizar a Sul. Eu disse, bacana, vou. Agora tem uma escolha. A vida é feita de escolhas, Felipe. Então vamos lá. Eu estou tentando com a Alexina um carro comissionado para você voltar para a manutenção viária e está tendo essa oportunidade em Açu de municipalizar. E aí? Você fazia faculdade? Eu fazia faculdade em Natal. A faculdade ela estava lá e a responsabilidade aumentando, né? Eu disse, não, Walter, eu quero voltar para a STTU. Já era casado? Não. Eu casei aos 30 anos, casei mais tarde. Eu disse, não, Walter, eu quero ficar aqui. Mas não impede, de alguma forma, eu ajudar o município de Açu. Lá não. Mas se eu estou tendo a oportunidade de sair de Macaíba 5 anos depois e voltar para cá, eu quero voltar para cá. Até porque eu não terminei a faculdade. Eu disse, não, vamos para frente. Vamos para frente. Veja o que o Lexine me diga. Eu disse, não, tá. 3 dias só. Felipe, o prefeito permitiu, a Alexina conseguiu, você volta para a manutenção viária e continue tocando o barco do jeito que você se tornou responsável como estagiário na manutenção viária de Natal. O que é a manutenção viária da Secretaria de Trânsito, inclusive hoje? É a manutenção de toda a sinalização, principalmente vertical e horizontal, manual, do município de Natal inteiro. Então, todos os bairros têm placa de lombada para trocar, tem placa de 30 km, tem faixa de pedestre em escola para fazer, tem lombada para pintar. Então, minha carreira profissional começou cuidando de Natal. Então, eu tenho orgulho, eu sou feliz com isso. Legal. Porque isso passou por mim. E não deixei a Sul descoberto. Então, eu conversei com o prefeito, com o chefe de gabinete, com o pessoal responsável, disse, eu não vou deixar de ajudar vocês, mas eu estou tendo a oportunidade de ir lá. A gente pode resolver. Busque uma pessoa técnica de vocês que eu passo a mentoria inteira para ela. Para não assumir 2 cargos, digamos assim, está em 2 cantos diferentes, enfim. Fiquei na STTU mais 5 anos. E, seu César, nesses 5 anos eu fiz eu namorei com uma militar, na época, eu conheci em Macaíba. Ela estava em Macaíba e estava na aeronáutica. A atual é minha esposa. Mas eu conheci ela em plena campanha. Ângela. Você conheceu lá. Conheci em plena campanha em Macaíba. Em Macaíba. Você trabalha com isso porque você não faz um exame de seleção. Porque aqui pode acabar numa campanha e faça um exame de seleção, tem para engenheiro. Porque quando ela fez junto para engenheiro, conheceu outros engenheiros. Assim, nunca pensei, eu desejo, é um sonho entrar nas Forças Armadas, mas vai que dá certo. Eu tentei 1 ano, tentei o 2º. No 3º, eu disse, não, tá bom, eu vou resolver minha vida. Eu já trabalho com trânsito. Isso, construção civil, seu César, eu só fui os 5 dias que eu olhei assim, não é isso que eu quero. Dentro de uma edificação. Eu estava na fundação, eram várias torres, então uma estava na locação, uma estava na fundação, outra estava no primeiro andar, outra já estava mais estirada. Eu disse, não, isso não é para mim. Eu já estava com trânsito dentro de mim, eu já estava com projetos viários comigo, eu já sabia fazer uma rotatória, já tinha medição. Tá bom, já fazia projeto, levantamento altimétrico, plano altimétrico, tá bom, vamos para frente. Eu disse, bem, esse é o último ano, eu vou tentar. Eu fiz o exame de seleção, eu acho que em junho. O primeiro e-mail chegou em final de outubro. Eu não acreditava mais, porque quando a gente faz o exame de seleção, você não recebe nada. Você faz, vê a colocação, tá, deixa, se chamarem, o telefone toca. Assim, não. Mas de junho... Aquele contrato temporário. Aquele contrato temporário. Eu fiz já um exame de seleção temporário. De carreira, não era nem minha intenção. Eu disse, não, de carreira eu não vou ter vida, eu já sabia mais ou menos como funcionava o perfil. Eu disse, não quero mais uma oportunidade temporária. Ele sim. Por quê? E eu sempre tive esse pensamento. Alguém pintava a rodovia. O DENIT cuidava de conta dessas coisas, porque na reunião, na Semana a Semana Nacional de Trânsito, por exemplo, o DENIT estava presente, a Polícia Rodoviária estava presente. Então, você acaba conhecendo gente. E o DENIT faz a manutenção viária na BR. Quem é responsável? É só o DENIT? O DENIT não contrata empresas? Não. Vou seguir caminho. Aí segui.
Mas em outubro para novembro já, o e-mail chegou e eu sem acreditar. Tá bom, primeira etapa, mandar saber se quer ou não, né? Tá bom, ficou lá. Seu César, foi junho, outubro, abril. E eu perdi de vista. Não, disse que quero, ninguém disse nada, vamos esperar e vamos continuar trabalhando na STTU. Em abril, já chega assim, ó, sempre gostei de carro, então eu estava participando do Rally RN 1500. Eu estava numa prova, estava em Guamaré, e o telefone toca, olha, o senhor é o Felipe, está aqui o número de inscrição, o senhor foi aceito para oficial técnico temporário da exame de seleção, o senhor fez. Até terça-feira, essa documentação tem que estar ok. Você pode vir deixar? Eu disse, vixe. Maravilha. Que bom. Aí eu... Era final da tarde, era 4h30 da tarde. O telefone, assim, tocou, número estranho. A gente estava chegando do dia e vamos para frente. Eu disse, tá, aceitei. Chega na segunda-feira, eu digo a Alexina, eu passei nas suas armadas, eu vou precisar sair. Quando, meu filho? Eu disse, amanhã não veio mais não. Como assim? Amanhã não veio mais não. Passei, gratidão, e fui para as suas armadas. E foi assim minha mudança de carro comissionado para oficial técnico temporário. Aí foi outro choque. Sempre quis, vou enfrentar, pai, passei, fiz o exame de seleção, passei. Vai para onde? Eu disse, não sei. Adaptação militar, aquelas coisas todas. Fui para João Pessoa, fui para Caicó. Passou os 5 anos. Passei 5 anos, seu César. Passei Muito 5 anos. Eu só passei 7 meses em Caicó. Com isso você já tinha terminado a faculdade? Eu terminei, isso foi em abril que me chamaram, eu terminei a faculdade em dezembro. Então eu passei mais de 10 anos para me formar. Porque a meta era se formar trabalhando. Então eu trabalhava, eu estagiava de manhã, eu trabalhava com o pai à tarde e estudava à noite. Então eu não tinha responsabilidade de estudar, mas as coisas iam passando e pagando. Então eu tenho que procurar um emprego para eu poder pagar a faculdade. Aí quando eu comecei a ganhar mais, saiu o estágio, aí ele disse, pronto, você está ganhando mais, eu não pago mais a diferença. Eu paguei a diferença até aqui, foram os 2 anos. Depois, pronto, agora você paga a sua faculdade. Você vai procurar se manter. Aí vocês... Encerrei a STTU. Encerrei a STTU pelo pé. Porque foram mais 5 anos de STTU. Para poder ir para as Forças Armadas. Forças Armadas. E aí já não trabalhava mais com seu pai quando terminou a Forças Armadas? Não, porque na STTU, quando eu entrei com cargo, eu já disse, pai, eu vou focar agora na STTU. Porque no meio do caminho da STTU, souberam que eu era técnico de informática. Você não quer ficar de tarde aqui, não, de voluntário, até que chegue outro estagiário? Eu disse, tá, eu vou. Aí também eu ficava na secretaria já o dia inteiro, já estudava por lá. Muito bem. Aí você ficou 5 anos no Exército. 5 anos nas Forças Armadas. E aí, quando saiu das Forças Armadas? As Forças Armadas, 5 anos, descobriram que eu fazia sinalização, você não vai ficar aqui no quartel mais não. Quartel de Caicó. Você vai para a BR-101. Resolva agora, pintura viária, placa... Pega o contrato com o DENIT e resolve. Estava com aquela duplicação, né? Estava com BR-101 Norte, Natal Touros. Sim, Natal. Então, começou-se do zero, sinalização começou lá. Então, entregaram assim, ó, tome que é seu. Eu disse, tá, pronto, tá aqui eu fico. E fui embora. Os 5 anos se deveram porque souberam que eu estava na STTU, carro comissionado, não podia anterior emprego, enfim. Eu já entrei no Exército com 7 anos de praça, né? 7 anos profissional. Diferentemente de quem estava comigo, estava 0. E agora, a partir de agora, começam as adversidades da vida. Saí do Exército. E agora, o que é que eu vou fazer? 2019. Recebe, sai, pecúnia e tal. Vocês que estavam pensando aí, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo legal. Então agora vai começar os momentos de superação. Os momentos de superação. 2019, saí com o currículo, rodovia, tá. Não, eu vou pegar as empresas de infraestrutura viária de Natal, vou entregar meu currículo novamente com todo mundo que eu conheço, daí saí do Exército, você tem alguma oportunidade como engenheiro e tal, eu queria... Seu César, eu tive 1 ano de porta fechada. Sem acreditar. E o dinheiro acabando. E eu vou para onde? E carro comissionado, e onde é que eu vou? Eu fiquei distante de gestão, sem conhecer, porque quando a gente vai para a força, a gente fica um pouco distante das coisas do Natal. Eu disse, não, tá, 1 ano. Nada.
Belo dia, num churrasco de um amigo da esposa, que era da aeronáutica, mas eu compro sua ideia. Você sempre me falou, conversou, você está sem nada ainda, eu também saí, estou sem nada, a gente podia se juntar e eu compro sua ideia. Comecei a amadurecer isso. Já haviam passado 1 ano e 2 meses. Eu disse, tá, então vamos botar no papel. A empresa de sinalização viária, ela funciona dessa forma. O investimento inicial que eu preciso é disso. Vamos abrir empresa e a gente toca o barco. Seu César, só aguentei 8 meses. Já chegou o ano preenchido quase todo de 2020. Tive problemas internos, tive problemas amigáveis, tive problemas pessoais com ele, né? Montei a sociedade, não deu certo, não vingou, Até porque não bateu. um problema vai desencadeando Um problema vai desencadeando o outro. Eu sou uma pessoa muito reservada. Então as coisas foram acontecendo, aí vem, a vida é feita de escolhas, mas nunca pensei na minha vida que eu fosse abrir uma empresa. A empresa chegou assim, eu pessoalmente eu sempre quis, mas eu não tinha aquela coragem. Entendi. Até porque meu pai disse, ó, você ainda está sem nada, a porta da empresa Está aberto. está aberta, quer vir aqui. Eu ainda fui para lá 1 mês, eu disse, não, eu vou procurar porque eu tenho capacidade técnica para trabalhar em outro lugar. E essa conversa com esse ex-sócio foi num churrasco na casa dele, e aí, mas você sempre disse que queria montar uma empresa de sinalização, já que você não está achando, bora fazer. Aí eu aceitei assim, com o pé atrás, perfis diferentes, perfis, inclusive, de remuneração diferente, enfim. Aceitei, vamos ver no que dá. Aceitei assim, bora que eu me adapto. Não deu, seu César, mais. Não deu, eu me encalei muito, aprendi muito com isso, a gente deve falar no momento oportuno para a gente botar para fora, mas eu aprendi. Eu aprendi porque eu acabei sendo funcionário da própria empresa que eu tinha montado, construído com aquele sonho. Porque na época das Forças Armadas, eu fazia o termo de referência, eu preciso de uma empresa para pintar 1 quilômetro. Eu estou fazendo um termo de referência para o Brasil inteiro. Eu posso ter uma empresa de Natal. Não tem uma empresa em Natal que eu pinte 1 quilômetro na rodovia. Ninguém queria vir. Eu conversei com várias do Sudeste, aqui do Nordeste. Ninguém queria vir. Eu disse, tá aí um nicho. Um dia eu abro. E fiquei com aquela... Aí surgiu a oportunidade. Não deu certo na sociedade. Não deu certo a sociedade. Mas você... Não, aí eu caí de descer a ladeira. Eu perdi tudo, porque o que é tudo? Me endividei. Eu perdi cartão, eu perdi carro, eu perdi máquina, eu perdi prédio, eu perdi as coisas que eu tinha pessoal para montar a empresa, que eu tirei de casa. Quando eu saí, ficou. Nesse instante, você já era casado, tinha filhos, como é que... Já. Aí eu casei, no 2º ano das Forças Armadas eu casei. Eu já fui pai logo em seguida, porque eu casei com Ângela grávida. Então, também não me arrependo. Se aquilo aconteceu, é hora de assumir a responsabilidade. Então, tá aí. E já no 3º ano, a instrução de pai, né? Você, esses 2 anos de força ganhando bem, você está sozinho. Qual é o bem que você tem? O que é que você vai construir? É hora de você começar a ter seu canto. E pagar seu canto enquanto você está ganhando bem. Eu disse, tá, olhem para mim. E isso eu estava no meio do mundo. Eu estava pintando, rodovia, construindo, enfim. Fui. Aí disse, tá, não, escolhi um. Quando você vier em Natal, olhe. É tanto que eu comprei o apartamento assim. Ninguém opinou muito. Foi de um amigo em comum, eu comprei a chave. Vim para Natal, saí de um serviço, vim para Natal, assinei as coisas. Comprei assim. Você... Casado e pai. Casado, pai, né? De um filho por enquanto. De um filho por enquanto. Era João... Maria e João. Foi Maria, João e José. Hoje Maria, João e José. Então Maria... Nessa época só tinha Maria. Maria é a mais velha. E no fundo do poço. Nesse momento você não tinha mais nada, desempregado. Eu não tinha mais nada, não tinha carro. Nesse instante houve abalo no casamento. Seu César, a gratidão que eu tenho eu devo a ela. Porque eu cheguei a adoecer mesmo, eu nunca imaginei
Primeiro que eu nunca imaginei que eu ia montar uma empresa. Segundo, eu nunca imaginei que eu ia ter um problema com uma pessoa que eu já me relacionava há um tempo e que eu me calei tanto que aquilo ficou guardado em mim até eu adoecer mesmo. Então o diálogo dentro de casa ele deixou de existir, porque eu não conversava sobre a empresa dentro de casa, e aquilo ficava... Você sozinho consigo mesmo. A conta mesmo. do final do mês, ela chega. O boleto tá ali. E eu fiquei com aquilo, fiquei com aquilo. Enfim, o pote encheu de esborrotar. Então, a minha época mais grave, porque eu terminei a sociedade, assinar papel de distrato. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Tem conta para pagar, eu perdi minhas coisas, vendi carro para pagar a conta, eu tenho que atacar o mercado de trabalho de novo. Adoeci, César, adoeci, caí na cozinha de casa. Depressão. Nunca imaginei em ser diagnosticado assim. Nunca me passou pela cabeça. Ô, Felipe, o que é que você poderia dizer? Não sei se você vai ter a resposta, mas o que é que a pessoa pode fazer para, de repente, fazer um trabalho preventivo para que não fique depressivo? De aprendizado hoje é botar para fora, fale. Doa quem doer, mas vomite, né? Vomite. Tá fazendo aquela fazendo comida mal, que tá fazendo mal. Fora. Então você conversa com sua esposa, você pode até conversar com seu filho dormindo sozinho, mas você tá botando para fora. Chame um amigo para ser ouvido, aquele amigo íntimo, tá precisando há uma companhia para você falar, resolve em parte. Mas eu me calei, eu me blindei que eu não conseguia mais ir a um shopping. Mas bela lição agora que nós recebemos de Felipe. Você está vivendo um momento difícil, todo mundo vive, né? Está no fundo do poço, então se abra. Sozinhos nós não resolvemos nada. Se abra. Nós precisamos dos outros. Ninguém consegue nada sozinho. E aí, como ele falou, a gente esborrota. E aí a gente explode. Vira uma bomba relógio. Então, que na verdade, se de repente você está vivendo um momento que prestes a ficar depressivo, converse. Procure alguém que você confie. Com certeza você tem alguém que você confia. Converse com essa pessoa que certamente a probabilidade de ficar depressivo é menor. Relações interpessoais elas terão que ser resolvidas achando bom, achando ruim, mas bota para não gostei dessa sua atitude. Fale, bota para fora. Ele vai ficar de cara feia, mas no outro dia tá bom, mas você botou para fora. Muito bem. Tá aí no fundo do poço. Quando tá no fundo do poço, só nada não dá, presta. Não dá mais para ir para baixo. Não. Aí ou se entrega ou sobe. Como é que você foi superando essa depressão? Veio pandemia, todo mundo parado, o dinheiro sem nada, minha esposa me sustentando, meu pai na ajuda, porque quando eu literalmente apaguei, foi quando ele soube que eu estava com problema, porque família eu não contava para ninguém. Pois é. Mas ele teve que descobrir eu no hospital. Eu disse, voltou a pandemia, deixando o menino na escola, uma ligação, seu César, uma ligação, porque alguns amigos mais próximos de algumas empresas souberam como eu estava. Porque eu tinha acabado. Quando eu montei a empresa, eu cheguei para várias pessoas, montei empresa de sinalização. Passei 8 meses, eu estou com empresa num grupo, e a informação dissemina. Quando acabou, eu só falei para algumas pessoas, encerrei. E um ou outro pergunta como é que você está e acaba sabendo como você está. Você chegou a ter vontade de tirar a sua própria vida? Cheguei. 3 vezes. Qual a diferença nossa e de você que está assistindo, que não está, talvez, preso numa penitenciária ou preso emocionalmente? A diferença é não atender aos apelos da mente. Porque quantas vezes nós temos vontade de fazer um mal para alguém ou para nós mesmos? Se não tiver algo muito forte por trás para superar isso daí, a gente termina fazendo a besteira. E o que é que fez você
nessas 3 vezes, desistir? A gente se vê num caminho sem volta, a gente se vê sem opção, a gente se vê sem sucesso, a gente vê o tempo inteiro nublado, a gente se vê sem saída de você meio se tornar, estar numa condição melhor. E aí? Aí uma ligação, eu indo buscar minha filha, hoje eu tenho outro sócio, ele escutou a ligação: Felipe, eu estou precisando que você pinte uma faixa de pedestre lá atrás do aeroporto de São Gonçalo. Foi uma empresa que fez, eu estou cobrindo, eu sei que você sabe, espero que você fique bem, que eu soube como você estava, não quero saber de custo, de material, eu quero que você pinte como você sabe fazer. Aí, hoje é atual meu sócio, mas ele estava no Viva Voz, ele me respondeu: a oportunidade para você está chegando pela segunda vez. É agora que você vai agarrar essa oportunidade, vai virar a página, vai deixar tudo de lado e vai enfrentar. Bora, eu lhe ajudo. Então foram 2 mãos que foram estendidas a mim. Como é que eu posso dizer? Eu vou enfrentar. Você vai reabrir a empresa, a gente vai fazer, a gente junta as coisas, monta a empresa de novo, vire a página e eu vou seguir, eu lhe ajudo. E eu fiquei aquilo, enfim. O tempo passou, eu remontei uma empresa inteira dos meus moldes, do jeito que eu queria, como era para ser. Uma empresa de sinalização, que eu já tinha essa ideia na época de STTU. Então, bola para frente. A empresa aí, tem... esse pai do amigo esse da sua filha... Exatamente. Que hoje é meu atual sócio. Legal. E o outro engenheiro, eu tenho gratidão porque o pai dele passou pelo mesmo problema, a história se repete, a vida é feita de escolhas. Legal. Felipe, eu estou aqui, eu vou lhe ajudar. Poxa vida. Então, Felipe, assim... mais uma lição, Felipe. Olha só, às vezes, sabe, você faz uma sociedade e aí você fica com trauma e diz: não quero mais sócio, não. Como também com casamento. E aí você se casa, separou, não quero mais me casar, não quero nunca mais saber de mulher, nem de homem. Então, ou seja, na realidade, quando propósitos, valores estão alinhados, então aí sim, uma sociedade faz bem, como um casamento também. Sou feliz, sou casado há quase 44 anos, né? Então assim, na realidade, não é porque o primeiro... ou a primeira sociedade ou o primeiro casamento não deu certo, que isso vai durar para sempre. Legal, Felipe. Então, ou seja, você... Nas convivências boas e ruins, depois de ter tido, o amadurecimento vai muito mais rápido. Então, eu hoje com a empresa, com 4 anos de existência, porque a empresa hoje, 4 anos de existência, mas como eu não podia montar outra sociedade, nem ter outro CNPJ com a mesma área... Eu pedi CNPJ, né? Do meu pai, CNPJ de Breno, esposo de Jaísa, que a gente conhece. Enfim, eu pedi amigos, eu vou fazer, eu preciso de um CNPJ até que o tempo dê certo e eu possa montar meu CNPJ de novo. Felipe, veja só, você estava falando aí em escolhas, né? E você poderia também ter escolhido ficar lá com seu pai. Poderia ter escolhido. Poderia. E poderia ter ido atrás de emprego. Você poderia ter escolhido ficar com seu pai, poderia ter buscado emprego. E acontece que muitas vezes as pessoas perguntam: ei, afinal de contas, você acertou ou você errou? Você tem um resultado. Então você veja bem, talvez Felipe, trabalhando com os pais, teria tido outras experiências. Talvez não tivesse vivido essas adversidades, mas viveria outras adversidades. Talvez não tivesse tido os problemas que ele viveu, mas teria outros problemas, porque a vida é assim mesmo, né? Então, na realidade, é uma gangorra o tempo inteiro. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi montar porque eu vi 2 mãos sendo estendidas para mim. Eu sempre desejei, eu trabalho com amor no que eu faço. Então, eu tenho empresa de sinalização viária, serviços de engenharia e manutenção viária. Isso reflete o que eu trabalhei em 15 anos da minha vida. Quando eu adoeci, eu passei 4 meses na recepção da empresa do meu pai. Engenheiro não para, engenheiro fica fazendo conta. Então, eu aperfeiçoei a recepção da empresa do meu pai inteira, entreguei para ele e disse: não, isso não dá para mim.
vou para casa. Legal. E essa ligação, esse aperto de mão, bora, esse incentivo, eu estou aqui até hoje. A empresa, eu estou feliz demais com a minha empresa. Já sinalizei um parque, a ligação chegou. É um parque fotovoltaico para fazer projeto viário e execução. Eu não acreditei. E hoje eu estou aí, porque eu sei que todo condomínio precisa. Às vezes as empresas grandes precisam de uma pequena para terminar um serviço. A história se repete, porque as grandes, quando não terminam ou precisam de uma coisa muito pequena, chamam a empresa menor. E eu sou feliz do que faço. Eu só tenho gratidão a grandes pessoas que chegaram para mim. Felipe, vá, você sabe, você gosta disso. Não adianta eu lhe botar nem na minha empresa como engenheiro, que eu sei que você só vai estar nisso. Felipe, O nicho é muito fechado. todo esse furacão que você viveu, tudo isso que você viveu, agora nos conte. E aí? Quais são os planos para a Semave? Onde é que a Semave... enfim, o que é que vai ser Semave a partir de agora? Tá. O que é que a Semave faz? O que é que ela... Eu posso dizer que em 3 anos eu fiquei... Nesses últimos 3 anos eu estive à vista do mercado. Então, em um ano eu cheguei, não consegui, caí, mas já tinha gente vendo. Esse já tinha gente vendo, tem uma demanda reprimida de mercado. Eu vou enfrentar. Estou enfrentando até hoje. Sei que tem empresa de sinalização que as pessoas buscam, é o administrador, é o síndico, é o gerente do hospital. Uma empresa de sinalização para fazer vaga. Bota no Google, se acha. Hoje tem, na minha época não tinha. Só tinha uma empresa que pintava Natal inteiro. Então você foi pioneiro. E eu tô assim, eu disse, eu vou enfrentar. E tem mercado, tem que ter opção, tem que ter concorrência, perfil, escolha, e tá aí. Então, muita gente ainda se refere, não, Felipe, ele abriu uma empresa de sinalização, o menino trabalhou no Exército, ou então o menino trabalhou na STTU. Essas referências ainda chegam, as pessoas me procuram por essas referências ainda. Não, ele teve no DENIT, eu nem tive no DENIT, eu tinha reunião no DENIT, mas tem pessoas que me conheceram lá e a referência fica e sai passando, que eu acho que é a melhor referência quando é uma indicação. E eu sou feliz por isso, eu sou grato, a empresa deu certo, para mim a empresa deu certo, eu sou feliz no que faço. Não me vejo, como é que eu posso dizer... Como é que eu estaria se eu tivesse em uma empresa de infraestrutura? Como é que eu estaria numa empresa que fiscaliza o DENIT? Não sei, estava ganhando um salário fixo, mas acho que eu não iria ter a satisfação pessoal do que a pessoa mais gosta. Então, hoje eu resolvi falar, boto para fora, não deixo nada passar. Quem está comigo é minha empresa, minha esposa disse, seu empresa é seu quartel. Mas é doutrina, é disciplina, são as coisas alinhadas, o que é certo, é aqui em todo lugar. Plante o bem para você colher o bem. A vida é feita de escolhas, então se você está plantando o bem, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Os desafios virão, tem mês que chove, é ruim, mas é superação de qualquer empresa, de qualquer prestador de serviço que trabalhe ao ar livre. Mas está aí, Avan, Midway, Engie, Scatec, grupos de fora, condomínios, estamos no supermercado, estamos aí. Que maravilha, que maravilha. Felipe, somos imensamente gratos a você por ter se disponibilizado a vir aqui no nosso programa e eu espero que você tenha realmente aprendido com a história de Felipe. Eu aprendi muito, quantas superações esse rapaz aí viveu, né? Quantas lições que nós aprendemos aqui. E é isso, você não desista dos seus sonhos, não. Tem alguma coisa que você está doido para implementar, está doido para fazer, aquilo pulsa o seu coração, então persista. 1, 2, 3, um dia, 1 hora chega. Porque se de repente a gente não desiste, aparecem os anjos, né? Como apareceram vários anjos no caminho de Felipe. Então, Felipe, nosso agradecimento. Agradeço aqui a Felipe, a Léo, a Mário. Muito obrigado. E suas considerações finais. Eu tenho para mim, o que importa não é vencer, mas é nunca perder a capacidade de persistir. Por isso, devemos insistir e persistir na capacidade de vencer. É diferente. Isso.
É diferente. Não, eu quero vencer. Não, vencer você vai ter todos os desafios. Então, eu tenho essa gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. Tem pessoas que não me conhecem, passarão a conhecer. Mas gratidão pela oportunidade mais uma vez. Legal. É sempre bom, às vezes, ser ouvido, botar para fora uma história. Muito bom. Obrigado mesmo. Que coisa boa. E Felipe falando aí, né? A vitória em si, na hora que acontece, a gente não aprende tanto, não. A gente aprende exatamente com essas quedas. É com essas quedas é que realmente nos ensinam. Ao longo Então, do tempo. um forte abraço a vocês e até o próximo programa. Tchau!